Bom dia, meu irmão e minha irmã. Estamos começando mais um programa com a palavra nesta primeira sexta-feira do mês. Que alegria poder estar entrando aí na sua casa, no ambiente que você se encontra nesta manhã de sexta-feira. Primeira sexta-feira do mês, em toda a igreja, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Minha saudação especial ao apostolado da oração. Senhores e senhoras, moças e jovens que rezam ao Sagrado Coração de Jesus. E uma das missões do apostolado da oração é rezar pelas vocações, pedindo mais vocações e rezar também pelos sacerdotes. Que Deus nos abençoe. Nós estamos aqui com a imagem do Sagrado Coração de Jesus. E no coração sagrado, nesse coração missionário de Jesus, né? Nós estamos aí no mês de outubro, o mês missionário por excelência. Todos os meses são missionários, mas outubro por excelência, o mês missionário em toda a igreja. Nós olhamos para o coração missionário de Jesus, ou seja, um coração aberto para a salvação de todos, e pedimos que este coração de Jesus esteja presente no nosso coração, esteja presente na nossa vida. Que o Sagrado Coração de Jesus seja essa bússola, seja esse guia que nos conduza no nosso caminhar. Que o nosso coração possa ir se assemelhando cada vez mais ao coração de Jesus. Eu sempre cito a profecia do profeta Ezequiel no capítulo 37. Deus fala pela boca do profeta Ezequiel: tirarei do vosso peito este coração de pedra e no lugar colocarei um coração de carne. Se nós queremos olhar para um coração que foi verdadeiramente humano, nós olhamos para o coração de Jesus. Esse coração foi um coração totalmente humano, porque foi um coração que não teve pecado. O pecado, ele não nos humaniza, ele nos desumaniza. O egoísmo vai nos desumanizando cada vez mais. A humanidade do coração de Jesus vai nos humanizando cada vez mais. A santidade que brota do coração de Jesus vai fazendo isso. Não vai nos tornando robôs. O santo não é uma pessoa robô. Um robô não é santo, não pode ser santo. Existem muitas espiritualidades por aí que querem tornar muitas pessoas robôs. Isso não é espiritualidade cristã, toma cuidado. O coração de Jesus, ele vai cada vez mais nos fazendo humanos. E quanto mais humano eu me faço, mais próximo desse coração eu estou. E cada vez mais o meu coração vai se assemelhando ao coração misericordioso, ao coração missionário de Jesus. Vamos rezar no início do nosso programa, nesta primeira sexta-feira do mês, ao Sagrado Coração de Jesus. Ó coração sacratíssimo de Jesus, fonte viva e vivificante de vida eterna, tesouro infinito de divindade, fornalha ardente de amor divino, vós sois o lugar do meu descanso, o refúgio da minha segurança. Ó meu amável Salvador, inflamai o meu coração daquele amor ardentíssimo do qual arde o vosso. Derramai nele as inumeráveis graças de que o vosso coração é a fonte. Fazei que a vossa vontade seja a minha, e que a minha vontade seja eternamente conforme a vossa. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E esse coração nos revela a grandiosidade do amor de Deus por cada um de nós. Quando nós olhamos para o coração de Jesus, esse coração que está ferido, mas esse coração, você vê aí uma chama, que simboliza justamente isso, a chama do amor. Este coração é um coração que nos mostra o grande amor de Deus por cada um de nós. Deus tem um coração. O Deus cristão tem um coração. E é isso que diferencia o Deus cristão das demais divindades. O Deus cristão tem um coração. E se nós dizemos que tem um coração, nós dizemos, é humano.
E se nós dizemos que é humano, nós estamos dizendo, conhece muito bem a nossa natureza. E o nosso tema é anunciar o Evangelho com alegria e coragem, já que nós estamos no mês missionário do ano de 2025. Todos nós somos chamados a ser missionários e missionárias. E como missionários e missionárias, nós somos chamados a anunciar o Evangelho com alegria e coragem. O anúncio do Evangelho é um anúncio urgente. Desde que a igreja é igreja, ela sempre se preocupou com o anúncio do Evangelho. Porque a igreja, ela nasce como missionária. A igreja que nasce ali, aos pés da cruz do Senhor, a igreja que nasce ali em Pentecostes, ela é uma igreja totalmente missionária. Ela já nasce com a preocupação de anunciar o Evangelho. E preocupação essa que não parte só dos apóstolos, não. Preocupação essa que parte do próprio Jesus. Vão por todo o mundo e entre todas as nações façam discípulos meus, disse Jesus ao Evangelho de São Mateus. E no Evangelho de São Marcos, ide por todo mundo, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o mandato missionário, ele não parte somente dos apóstolos, porque não foram aceitados lá pelos judeus, não. O mandato missionário, ele parte de Jesus. É Jesus que envia os seus primeiros discípulos, já em vida, lembrem, quando envia os 72. Quando nós vemos lá no Evangelho de Lucas, quando ele envia 72 discípulos, ele já os envia para que façam missão em seu nome. E depois da sua ressurreição, ele nos envia também como missionários. Por isso, o ser missionário na igreja é próprio daquele que fez um encontro com Jesus. Porque quando nós fazemos um encontro com Jesus ressuscitado, nós não podemos deixar esse encontro fechado ou guardado no nosso próprio coração. É um dom, é uma graça muito grande. A gente precisa anunciar. A gente precisa fazer com que esse anúncio chegue a outras pessoas. E o anúncio do Evangelho, ele não está restrito somente a quem tem que ser missionário é só padre e freira. E só padre que fez o voto de missão, como é o meu caso, ou só padre que é missionário. Não, o anúncio do Evangelho, é claro, tem a vocação específica da missão, mas o anúncio do Evangelho, todos nós somos chamados a fazer. Todos nós somos chamados a anunciar o Evangelho com a nossa vida, com as nossas atitudes. Quando você perdoa, você está anunciando o Evangelho. Você não está falando explicitamente, mas você está agindo explicitamente como o Evangelho pede. Quando você ama, você está anunciando o Evangelho. Quando você acolhe, quando você estende a mão, quando você dá um prato de comida para alguém, quando você ajuda o mais necessitado, você está anunciando o Evangelho. Quando você vai contra as injustiças do mundo, e aí hoje o nosso tema, anunciar o Evangelho, também faz parte, o anúncio do Evangelho não é um anúncio de falar, anunciar o Evangelho, só falar de vida eterna. Não. O anúncio do Evangelho supõe também que nós devemos anunciar esse Evangelho com alegria e com coragem. E ao anunciar o Evangelho com coragem, nós também somos chamados a denunciar as injustiças, a denunciar tudo aquilo que vai contra o Evangelho. Tudo aquilo que é contra o Evangelho de Jesus Cristo, nós como missionários, como missionárias, como profetas, como profetisas, somos chamados também a denunciar tudo aquilo que vai contra o Evangelho. E tudo que vai contra a vida é contra o Evangelho. E não é só contra a vida antes do nascimento, não. É desde a sua concepção até a sua morte natural. Tudo que vai contra a vida, desde a concepção até a morte natural, é contra o Evangelho. Inclusive se defendem por aí pena de morte. Você está sendo contra o Evangelho. Inclusive se por aí defendem tantas outras aberrações como torturas e coisas assim, você está indo contra o Evangelho. E nós como missionários devemos sim dizer que isso é contrário ao Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho ele traz sempre vida e libertação. Sempre vida e libertação. É isso que o Evangelho traz. Por isso nós somos chamados a levar o anúncio do Evangelho com alegria
Lembrem aquilo que vai dizer o Papa Francisco, que anuncia o Evangelho não pode anunciar o Evangelho com cara de Sexta-feira Santa, não pode anunciar o Evangelho com cara de enterro, tem que anunciar o Evangelho com alegria, mas também com coragem. Há momentos em que nós devemos sim denunciar as injustiças que estão sendo feitas. Por quê? Porque é o Evangelho que me impulsiona a denunciar essas injustiças. Ou vocês acham que Jesus foi morto só porque falou coisa bonita? O Império Romano foi lá e falou, não, vamos matar ele porque está falando. O Império Romano não matava pessoas que falavam coisas bonitas. O Império Romano matava quem era uma ameaça. E porque Jesus denunciou as injustiças, porque Jesus denunciou o coração daquela religião que estava tão fechada para Deus, que eles fizeram, vamos matar, porque olharam Jesus como ameaça. E muitos são os mártires que anunciam o Evangelho nos tempos de hoje e que foram mortos. Foram mortos porque denunciaram também as injustiças, a exemplo de Jesus. Então todos nós, como anunciadores do Evangelho, e nesse mês missionário, como anunciadores também da esperança, e a esperança é o próprio Jesus, não é? Nós somos chamados então a anunciar o Evangelho com essa alegria, com a alegria daquele que encontrou com o Salvador, mas também com coragem. Saber ser corajoso para anunciar o Evangelho. Por quê? Essa coragem não vem de nós mesmos, não é um temperamento explosivo que eu tenho que vai me fazer anunciar o Evangelho, não é isso. Porque mesmo que eu tenha temperamento explosivo, diante das dificuldades, quando as dificuldades chegam, o que eu faço? Eu corro. Essa coragem, ela vem do Espírito Santo. É um dos frutos do Espírito Santo. Ter essa coragem de anunciar o Evangelho. Como tantos e tantos santos, tantas e tantas pessoas tiveram e têm no mundo de hoje a coragem de anunciar o Evangelho, como Jesus pediu. Nós vamos para um rápido intervalo, nós voltamos logo para nós meditarmos a leitura que se encontra em Lucas 4:43. Antes de entrarmos no intervalo, tem um recado aí para você. Fica aqui comigo. Você sabia que o diabético pode triplicar a chance de ter problemas cardíacos? Diabetes não controlada é muito perigosa e pode trazer consequências irreversíveis ao seu organismo. O excesso de açúcar no sangue lesa órgãos e principalmente as artérias. E segundo o Ministério da Saúde, uma pessoa com diabetes aumenta mais de 60% as chances de ter perda de visão, sua pressão arterial sobe e os sintomas aumentam. O cansaço, sonolência, fraqueza e aumento das dores surgem. Formigamentos nos pés, nas mãos são bem frequentes. O que você precisa fazer é baixar o açúcar no sangue e muitas vezes não consegue mesmo tomando os medicamentos certinhos, não é verdade? O glicotrate é a cápsula inimiga do açúcar e vai fazer o seu pâncreas trabalhar para diminuir a glicose, diminui os sintomas terríveis que a diabetes causa. Glicotrate é orgânico, não tem contraindicação e os vários depoimentos dos clientes satisfeitos comprovam reduções efetivas. Baixam de 300 para menos de 100 a glicemia. Conseguem sarar feridas que não cicatrizavam por causa da doença. Sentem ânimo e disposição. As dores diminuem. Os formigamentos vão embora. Use e sinta a diferença na sua qualidade de vida. Apenas uma cápsula por dia e nós temos a versão em gotas que cai na hora na sua corrente sanguínea e já começa o processo de limpeza do seu corpo. Ligando agora, você vai ganhar um pote para 4 meses de tratamento. São 120 cápsulas de presente, mas a promoção só vale para os próximos 5 minutos. 0800 555 5123. Ligue e ganhe 120 cápsulas do Glicotrate. Peça direto do laboratório e garanta um super desconto no seu kit, parcelado e sem juros. 0800 555 5123. 0800 555 5123. Os sucessos que você já conhece, agora para acompanhar do sofá da sua casa. Dia 18 de outubro, a partir da 1 da tarde, um programa especial, ao vivo para todo o Paraná pela Rede Massa e pela primeira vez para todo o Brasil pela TV Evangelizar. Presenças especiais, histórias inspiradoras, conversas emocionantes e muita música. O choro segue o baile.
todos juntos, por um só propósito. Continuemos, rezemos uns pelos outros e peçamos que o perdão do Senhor Jesus, repleto de chagas, inspire-nos a multiplicar palavras de reconciliação. Amigo, caiu aqui, ó. Calma, caiu o IPVA do Paraná. Agora é o mais barato do Brasil. A taxa vai para 1,9%, quase a metade do preço. Um carro de 50 mil, que o IPVA custava 1.750, vai ser por 950. Descontão de 45% no bolso de milhões de paranaenses. E olha, até quem não é daqui vai querer aproveitar. O menor IPVA do Brasil é do Paraná. Terra de gente que trabalha e cuida. Você que tem sofrido com dores nas juntas, coluna, joelhos, dores no corpo, com certeza seu médico já deve ter falado que é falta de cartilagem ou recomendado cúrcuma ou magnésio ou alguma coisa desse tipo, não é verdade? Por isso, a Vitai Gold tem agora o Vitai 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, enfim. Queremos o melhor para você. Atenção! Esse recado não é apenas a indicação de um produto de qualidade. É, na verdade, uma indicação poderosa que irá ajudar você que sente dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas ou na coluna. Se você convive com qualquer uma dessas dores, esse recado é para você. Muitas pessoas acabam se acostumando com a dor, achando que isso faz parte da vida. Mas não deve ser assim. Ninguém precisa aceitar a dor como algo normal. É possível viver sem dor, com mais disposição, mobilidade e qualidade de vida. E o melhor, de forma 100% natural, sem agredir o seu corpo. A Vitai Gold uniu o que há de melhor em pesquisa científica e ingredientes naturais para criar o Vitai 7 em 1. Um suplemento completo que combina os 7 produtos naturais mais usados no Brasil no auxílio do combate às dores. Ele traz magnésio e cúrcuma para aliviar inflamações e colágeno tipo 2, essencial na recuperação das cartilagens e articulações. Não perca tempo. Ligue 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. Volte a viver sem dores com o Vitai 7 em 1 e com 70% de desconto para as 100 primeiras ligações. Mas liga agora, 70% de desconto, mais hora Pronove solúvel de brinde. Em Casa com Adriana Arides, todo domingo às 5 da tarde, aqui na TV Evangelizar. E nós estamos em outubro, mês missionário. O nosso tema é anunciar o evangelho com alegria e coragem. O missionário é aquele que leva o evangelho com alegria, porque se deixou encontrar, mas também com coragem, sem medo de anunciar aquilo que Cristo trouxe para nós. Nós aqui da TV Evangelizar anunciamos também o evangelho. Anunciamos o evangelho através dos meios de comunicação e você pode nos ajudar através aí da sua doação, através do Pix que está aparecendo aqui na tela, que está aparecendo aqui no QR Code. Você pode nos ajudar com uma doação extra e essa doação entrando na TV Evangelizar vai se converter em evangelização, para que o anúncio do evangelho chegue a tantas e tantas pessoas. Assim como chegou até você, possa chegar a tantas e tantas outras pessoas. Porque no nome da Evangelizar já está a sua missão, é evangelizar, ou seja, é levar boas notícias, com alegria e com coragem. Antes de nós continuarmos aqui a meditação, tem mais um recado aí para você. Olha, primeiro que é uma grande alegria falar com você que está aqui acompanhando a programação. Como é que está a sua saúde? Você sabia que naturalmente o nosso corpo ele não produz magnésio e por isso que é muito importante a suplementação? Por que eu digo isso? Quando eu falo de magnésio, ele traz um equilíbrio para o nosso corpo. Ele tem uma ação anti-inflamatória que vai tratando as dores de uma forma 100% natural. Além disso, além de ele trazer essa ação anti-inflamatória, reduzindo essas dores crônicas, o magnésio ele estimula a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Então você vai ter um sono restaurador muito mais profundo para que no dia seguinte
seguinte você acorde com muito mais energia, disposição e vitalidade. Ele fortalece também o seu sistema imunológico e ele também é responsável por mandar cálcio para os ossos, fortalecendo a sua saúde óssea. Então, além de você ter mais energia, vitalidade, reduzindo essas dores crônicas e desinflamar o seu corpo, o magnésio, ele é o rei dos minerais. E o telefone já está aí na sua tela para você ligar e aproveitar essa super condição para você que está aqui ligadinho na TV Evangelizar. Lembrando que você ligando agora no 0800 591 8773, além de um super desconto, preço de funcionário, você fala diretamente com o nosso laboratório, você garante 60% de desconto no tratamento completo do magnésio e você leva ainda de presente, olha só, este robô aspirador para facilitar a sua rotina do dia a dia. Então você vai tratando as dores e esse robô aspirador vai de presente para você que está aqui ligadinho na programação. E tem um detalhe, você começa a pagar daqui 45 dias no boleto, no carnezinho. Então ligue agora 0800 591 8773 e cuide da sua saúde. E vamos meditar o evangelho que se encontra no evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 43. Lucas 4, 43. Nós estamos aqui no contexto do início da missão pública de Jesus na Galileia. Jesus, no capítulo 4, no início do capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, ele vai para o deserto, onde ele é tentado, depois ele volta. E ele então vai começar a sua missão. Ele vai pegar lá o rolo, o pergaminho, ler, não é? O Espírito do Senhor repousa sobre mim, vai ler isso lá na sinagoga. Depois disso vai acontecer algumas curas, alguns exorcismos, e no final, depois que Jesus faz a cura da sogra de Pedro, Jesus então decide deixar a região que ele está para ir em outra região. E aí entra então o versículo 43. É necessário que eu anuncie a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, pois essa é a minha missão. E andava pregando nas sinagogas da Galileia. Veja, é necessário que eu anuncie a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, pois essa é a minha missão. Jesus, o povo quando viu que Jesus começou a fazer milagre, quando viu que Jesus começou a fazer prodígio, disse: não, fica aqui com nós. Então essa é a resposta que Jesus vai dar: não fico, porque eu preciso anunciar o evangelho a outros lugares. Eu preciso anunciar a boa nova a outros lugares. E ele vai então percorrendo toda a Galileia, anunciando a boa nova. Nós também, como missionários, e aí por isso a igreja nos convida todo mês de outubro. Todo mês de outubro é um mês missionário. É o mês do Rosário, o Rosário é missionário também. Todo mês de outubro, a igreja nos convida a olharmos para a realidade da missão. Nós estamos numa era da tecnologia, não é? Você dá um clique e você tem o mundo inteiro na sua mão. Mas por incrível que pareça, mesmo nós estamos nessa era de tecnologia, existem muitos lugares onde nunca se ouviu falar de Jesus. Nós dizemos: mas como que isso pode, padre? É porque nós estamos num país de maioria cristã. Mais do que maioria cristã, nós estamos num país que é considerado o país mais católico do mundo. Então, em qualquer lugar desse Brasil, meu Deus, de norte a sul, você encontra uma igreja. E nas grandes cidades você vai encontrar não uma, você vai encontrar muitas igrejas, muitos padres, diversas missas. Agora, existem países de minoria cristã. E existem países onde existem regimes políticos que não permitem o anúncio do evangelho. Ou que às vezes permitem, mas é um anúncio um pouco distorcido. Então, mesmo na era da tecnologia que nós estamos hoje, mesmo com esse boom também da inteligência artificial, existem lugares que ainda precisam do anúncio do evangelho. Existem pessoas que o evangelho ainda não chegou na sua vida. Esse é o primeiro anúncio. Mas existe um segundo anúncio que vai dizer o Papa João Paulo II na sua encíclica Redemptoris Missio, que existem aqueles que já foram evangelizados, ou que supostamente foram evangelizados, foram batizados, mas que precisam de uma nova evangelização. E é aí que pega o nosso Brasil, que se
orgulha muito de ser o maior país católico do mundo, mas também é um dos mais violentos, é um dos que mais mata, é um dos mais preconceituosos, é um dos que apoia tantas aberrações, porque infelizmente é um país que ainda não foi evangelizado como deveria. Só que esse país que eu falo que não foi evangelizado, sou eu e você. Não é alguém que anda por aí. Porque é muito fácil a gente falar, assim, eu tô bem evangelizadinho, é o outro aqui que não é. Não, somos nós que precisamos de uma nova evangelização. Somos nós que também precisamos que o anúncio do evangelho ressoe novamente na nossa nação. Porque muitas vezes o anúncio do evangelho dentro da nossa nação foi usado não para anunciar Jesus, mas para defender interesses mesquinhos. E isso vai totalmente contra do evangelho. Nós, como nação, nós como Brasil, precisamos desta evangelização que realmente anuncie Cristo, mas não para atender interesses mesquinhos desse ou daquele, mas que seja um anúncio verdadeiro, aonde nós encarnemos no nosso coração e na nossa vida os valores do Evangelho, do Reino de Deus que foi trazido por Jesus. E esses valores do Reino de Deus que foram trazidos por Jesus são valores que conduzem todos a uma vida, a uma liberdade, a uma experiência com Deus, que transforma a vida, que transforma o coração. Muitas vezes nós somos pagãos batizados. Nós fomos batizados, nós temos os sacramentos, mas nós vivemos pior que os pagãos, que não tem nada disso. E por isso, então, sendo mês missionário, nós somos chamados a olhar para essa realidade. E olhando para essa realidade do nosso coração, da nossa vida, permitir também que, mais uma vez, o anúncio do Evangelho ressoe no nosso coração. Com alegria, que esse anúncio do Evangelho ressoe no nosso coração. Se nunca ressoou, porque existem muitos católicos que nunca fizeram experiência com Cristo. Que ainda acreditam que Cristo é uma ideia que está lá, foi embora. Daqui não sei quantos mil anos ele volta. Não. É uma pessoa que Cristo está ressuscitado, é uma pessoa que está no nosso meio. E que nós precisamos fazer essa experiência com Ele. E ao fazer essa experiência com Cristo vivo e ressuscitado, nós automaticamente nos tornamos o quê? Missionários e missionárias. E aí então, com alegria, aquilo que o Papa Francisco vai nos dizer, não é? Na Evangelii Gaudium, com alegria nós anunciamos o Evangelho. Alegria e coragem que nos ajudam ao anúncio do Evangelho. Anunciamos o amor, anunciamos a reconciliação, anunciamos o perdão, anunciamos a paz, o mundo que tanto necessita de paz nos dias de hoje. Tudo isso nós podemos anunciar sendo missionários, sendo missionárias. Mas primeiro, para ser missionário nos deixemos encontrar por Cristo. E ao nos deixar encontrar por Cristo, então, ao nos deixar encontrar por essa alegria, por essa coragem que vem do Espírito Santo, nós podemos anunciar o Evangelho. Comece a anunciar o Evangelho aí, na sua casa. Comece a anunciar o Evangelho aí, na sua família. Mas comece a anunciar o Evangelho com a sua vida, com a sua maneira de ser, com a sua maneira de se relacionar. Comece a anunciar o Evangelho amando, perdoando, ajudando aquele que mais necessita, compreendendo muitas vezes aquele que é difícil de compreender, tendo empatia pelo outro. Então nós aí sim estamos anunciando o Evangelho. Aí sim o Evangelho está sendo encarnado no nosso coração e na nossa vida. Nós celebrávamos há 2 dias atrás Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões universais de toda a igreja. E Santa Teresinha, ela nos ensina algo que nós podemos colocar na nossa vida sempre. Não é necessário fazer grandes coisas para anunciar o Evangelho. É no cotidiano, é na vida, é no agora, é nas coisas pequenas que nós podemos anunciar o Evangelho. E a própria Teresinha vai dizer, e é preciso anunciar isso o quanto antes, porque a vida passa muito rápido, e nós só temos uma vida.
para anunciar esse evangelho. Nós só temos uma vida para dar um novo significado a outras vidas que perderam o seu significado. Então nós somos chamados a fazer isso, com alegria, anunciar esse evangelho e com coragem também, quando é necessário denunciar injustiças que se apresentam e que desfiguram os nossos irmãos e as nossas irmãs, nós temos que fazer, nós temos que anunciar também, porque faz parte do anúncio do evangelho. Então viva bem esse mês missionário, viva bem esse mês de outubro, seja um missionário, reze também, a oração também é missionária, viu? Reze pelos missionários. Se você não pode ir até o outro lado do mundo para levar o evangelho, a tua oração não só pode, como a tua oração também alcança tantos e tantos missionários e missionárias que andam pelo mundo inteiro anunciando o evangelho. E deixe-se mais uma vez ser evangelizado pelo Cristo. Deixe de lado as coisas ruins, abrace as coisas boas que nos é proposta por Jesus. Eu invoco a bênção de Deus sobre você, sobre a sua família, nessa primeira sexta-feira do mês, na intercessão do Sagrado Coração Missionário de Jesus e na intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, a padroeira universal das missões católicas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fica agora com o Bom Dia Evangelizar.